ainda de pé, permaneçam, abram suas Bíblias, Ageu capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo 9. Enquanto os irmãos estão de pé, procurando Ageu, profeta menor Ageu, capítulo de número 2, versículos 1 ao 9, gostaria de aproveitar esta oportunidade, momento em que estamos ao longo de novembro, agradecendo a Deus pelos 26 anos desta igreja. Quero agradecer ao Senhor e também a todos os que fazem parte da Assembleia de Deus Betel, aqui sendo representada pela nossa irmã missionária Tereza. Obrigado pelo convite. Pastor Paulo Afonso, meu pastor, e é um desafio pregar na nossa igreja. Pregamos em alguns congressos, mas sempre é um privilégio pregar na nossa casa espiritual. Temos alguns companheiros que poderiam estar aqui, mas aprove a Deus. Glória a Deus. Irmãos, encontraram? É fácil encontrar este livro, né? Está na Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Isso, está entre Gênesis e Apocalipse, o livro do profeta Ageu. Glória a Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu a casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a glória, o meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Coloque a sua Bíblia, permaneçam de pé. Pai bendito e eterno, estamos aqui, Espírito Santo. Oramos ao Senhor uma vez mais, porque Tu és aquele que conhece corações que entraram por estas portas. Talvez corações desanimados, corações sem esperança, corações, Senhor, pensando em desistir. Mas estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito venha esquadrinhar os corações daqueles que entraram nesta noite. Senhor, trazendo resposta, ânimo, vida, renovo, porque estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco uma vez mais, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, podemos assentar. Esta palavra é uma palavra que nos faz refletir, porque a palavra do profeta Ageu fora profetizado em um momento de caos espiritual. Profetizar quando tudo está bem, quando tudo contribui, quando tudo faz algo que venha nos mover para nos animar diante das circunstâncias que a presença de Deus nos dá, é muito fácil.
O fato é que esta palavra fora profetizado em um momento em que os israelitas, os que estavam em Jerusalém, estavam completamente desanimados, desorientados, desmotivados, fora do propósito daquilo que um dia Deus tinha concedido a Moisés. Um dia o Senhor tinha concedido aos pais de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, nós vamos perceber que Israel estava completamente fora do propósito e do plano de Deus. E diante daquele caos espiritual, e diante daquela realidade, Deus levanta Ageu e profetiza dizendo que aquilo que eles estavam tendo como verdade não era. Porque a presença de Deus nunca tinha se retirado diante do povo. E mais, a presença agora do Senhor seria muito mais contundente do que antes. A Bíblia vai dizer, nas narrativas históricas, que Israel tinha uma ação, Israel tinha um compromisso de ano a ano vir ao templo do Senhor, ir ao templo do Senhor para oferecer ao Senhor toda a sua adoração. Todo israelita, tanto do norte quanto do sul, depois do sul especificamente, vinha de ano em ano oferecer o seu sacrifício ao Senhor do templo. O templo era o lugar de adoração. O templo era o símbolo da presença de Deus sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém. Ali habitava o templo, a presença, a glória de Deus. O tempo passou, Deus então permitiu que o reino do norte se sucumbisse. 100 anos depois, o reino do sul, com as tropas de Nabucodonosor, invade o reino do sul, fazendo com que Jerusalém e aquilo que eles tinham como o átrio principal, a presença de Deus, aquilo que eles tinham como realidade final, como a mão de Deus sobre Jerusalém, fora sucumbido, fora destruído. Houve desânimo, porque houve 3 levas. A primeira leva foram os filhos dos príncipes de Judá, que saíram e foram levados cativos. A segunda leva, com 11 mil homens, e a terceira leva, as mais pobres, dentre elas Jeremias, fora levada para a Babilônia, permanecendo só os saqueadores, permanecendo o templo destruído, só os samaritanos, só aqueles que não tinham compromisso com a verdade. 70 anos se passaram, Jerusalém estava em caos, o templo já estava destruído. Então Deus levanta Zorobabel, Deus levanta Josué, o sumo sacerdote, para que eles saiam do lugar onde eles estavam e voltem para reconstruir o templo. Agora não mais Babilônia reina, agora Ciro, Medo-Persa, começa a reinar, e ele autoriza a leva a sair de Babilônia para voltar de novo para Jerusalém e reconstruir. Só que aqueles que caminharam com Zorobabel, e o próprio governador, e o próprio sumo sacerdote, o próprio pastor da igreja, estavam desanimados, desmotivados. Ao chegar ali, em vez dele reconstruir a identidade espiritual de Jerusalém, eles não reconstroem, eles começam a reconstruir as suas próprias casas. Em vez de reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a vida cultica, reconstruir a espiritualidade, reconstruir a presença de Deus de novo através da oração, através dos sacrifícios, isso fora ficado de lado. Eles se preocuparam consigo mesmo. Por quê? Porque eles não davam mais créditos àquela realidade. Diante deste problema, diante deste caos, então o Senhor começa a falar, e o Senhor começa a exortar aqueles que ali estavam.
As pessoas, em vez de estarem procurando servir ao Senhor, agradar ao Senhor, não, eles estavam procurando seus próprios interesses. Estavam procurando consertar suas casas estucadas. E diante deste fato, nós tiramos algumas lições que fazem com que eu e você reflitamos. Porque assim como aquele povo que está vivendo em momento de caos, nós também estamos vivendo em uma geração que caminha para o caos. Uma geração egocêntrica, uma geração que só pensa nos seus interesses, uma geração onde o culto é antropomórfico, onde a pessoa do homem é mais relevante do que a pessoa de Deus. Vivemos momentos em que muitos não falam uns com os outros. Vivemos momentos em que as pessoas estão preocupadas consigo, com a vitória pessoal, com a situação em que elas estão vivendo. Não importa os irmãos que estão ao lado, não importa os irmãos que estão ao outro. Eu quero a vitória, eu quero fazer de tudo para alcançar alguma coisa. Estamos vivendo em uma geração onde muitos estão pensando em si mesmo. Mas a palavra do Senhor nesta noite, aleluia, fora lançada, assim como fora lançada para Zorobabel. Deus nesta noite está dizendo que é preciso nós olharmos para Ele, que é preciso nós confiarmos nele, que é preciso nós devotarmos a Ele toda a nossa gratidão, que é preciso nós descansarmos nele, porque Ele tem cuidado de nós. Não sejais ansiosos, não sejais ansiosos, descansai em Deus, espera em Deus, confia em Deus, olhe para Deus, que é autor e consumador da nossa fé. Precisamos, irmãos, olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque através da ação envolvendo a sua obra, através do nosso labor na sua obra, através da nossa devoção na sua obra, as coisas vão começar a mudar para a nossa vida. Precisamos nos esforçar, e diante desta realidade, estava um povo que não mais dava crédito ao templo, não mais dava crédito à presença do Senhor. Havia uma conspiração em que eles diziam: Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu da nossa oração, da nossa devoção. E muitas vezes nos sentimos assim, também nos sentimos abandonados, nos sentimos distanciados, nos sentimos desanimados, mas é preciso haver a prioridade certa, é preciso haver o caminho e o foco certo. Qual é o seu foco? Qual é o seu caminho? Precisamos entender que a obra de Deus, ela funciona diferente. A obra de Deus, ela funciona no sentido de que quando eu dou, eu recebo. Eu não recebo para dar, eu dou para receber. É diferente. Porque, queridos, Deus está preocupado com a sua comunhão. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com aquilo de mais valioso é a sua vida. E às vezes o foco está sendo dirigido para uma outra direção. E é isso que Deus estava falando com o povo. Olha pastores, olha responsáveis por este povo. Em vez de vocês estarem preocupados com o objetivo, estão preocupados com o outro. Muitas vezes somos assim. Nos esquecemos do nosso compromisso. Nos esquecemos daquilo que um dia nós dizemos: Senhor, eu recebo. Senhor, conta comigo. Nesta noite o Espírito Santo de Deus quer renovar o primeiro amor.
quer renovar a esperança que um dia se perdeu, quer renovar a sua vida, meu irmão e minha irmã, para o verdadeiro foco. Às vezes você está orando, você está pedindo, você está clamando para um problema para ser resolvido. Ele tem cuidado de você. Olhe para Jesus. Senhor, está doendo, mas eu quero a partir de hoje me comprometer de orar. Senhor, eu quero a partir de hoje estar ali, Senhor, me envolvendo na tua obra, me envolvendo em missões, me envolvendo na tua igreja, me envolvendo. Esforçai-vos assim, diz o Senhor. E era este foco que Deus estava chamando. Vocês estão no lugar certo. Vocês estão diante da presença de Deus. Vocês estão diante do templo. Mas vocês estão olhando apenas a aparência dele. Vocês estão olhando apenas as circunstâncias. Vocês estão olhando apenas aquilo que está visível. Vocês estão olhando apenas aquilo que está aparente. E esquecendo de que eu fiz uma aliança com Abraão. Que eu fiz uma aliança com Moisés. Que eu fiz um pacto. São 26 anos. 26 anos em que nós estamos aqui adorando e servindo ao Senhor, diante de muitas lutas, diante de muitas adversidades, mas estamos aqui. Estamos aqui porque Deus é que chamou essa obra. Estamos aqui é porque Deus levantou homens e mulheres. Estamos aqui porque tem pessoas que assim, aleluia, olharam para Jesus e prosseguiram e não olharam para as circunstâncias. Talvez aqueles que olharam para as circunstâncias já não estão mais entre nós. Mas aqueles que olharam para Jesus permanecem fiel. Nesta noite o Espírito Santo de Deus me traz uma palavra. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe apenas para aquilo que está ao redor. Não olhe para apenas a parede que talvez está manchada, que talvez está com um buraco precisando de um remendo, que o muro que está destruído. Olhe para o pacto que Jesus fez com aquela obra. Eles estavam olhando a aparência, pastor Pimentel. Eles estavam olhando, já não tem mais o púlpito do lugar, já não tem mais ali o ofertório, já não tem mais o sino, já não tem mais o menorá, já não tem mais, agora não adianta, irmãos. Deus não está preso ao menorá, Deus não está preso ao sino, Deus não está preso ao púlpito, Deus está preso à sua palavra lançada. Lá choremanaga, sui deregai. Deus está preso à aliança que Ele fez com você. Porque Ele honra aquilo que Ele diz. Porque Ele é justiça, é um dos seus atributos. E aquele povo então começaram a olhar para as circunstâncias. Começaram a olhar para a aparência do templo. Mas então o Senhor se levanta e diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por isso que vocês semeiam muito, trabalham muito, fazem muitas coisas e recolhem pouco. Porque a sua prioridade não é a minha prioridade. Qual é a sua prioridade, meu irmão, nesta noite? Qual é a sua prioridade? Por que você está aqui? Eu estou ali apenas para ouvir. Eu estou ali apenas para sair, para ter a minha alma regozijante ao ouvir as palavras. Não, o Senhor quer que você ouça. O Senhor quer que você saia. O Senhor quer que você leve. O Senhor quer que você seja testemunha. O Senhor quer que você faça a diferença. Precisamos caminhar em direção àquilo que de fato Deus está nos proporcionando que caminhemos. Por isso então a Bíblia vai dizer no versículo de número 5: aplicai o vosso coração.
O caminho que vocês estão seguindo não é o caminho. Aplicai o verdadeiro coração nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Ou pensai nas coisas que são de cima. Precisamos pensar nas coisas que são do céu. Porque as situações espirituais da nossa vida só se discernem de forma espiritual. Carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas pensai nas coisas que são de cima. Olhai para as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Permiti que as coisas que são de cima te renove. E é isso que Deus então estava chamando a atenção daquele povo. Para que aquele povo pudesse caminhar para um caminho verdadeiramente cristocêntrico, teocêntrico. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram a não dar atenção à voz de Deus. E o Senhor então desperta os líderes daquele lugar. Porque tudo começa no altar. Tudo começa diante da liderança. Começou a mudar o pensamento do líder e aí as coisas começaram a acontecer. A Bíblia vai dizer que Zorobabel e Josué estavam se preocupando e com os seus afazeres. Então o Senhor levanta-os. E o Senhor diz, olha, vocês têm um compromisso, vocês têm a responsabilidade, vocês têm o desejo, a vontade de caminhar para o meu objetivo. Levantai-vos agora, esforçai-vos, assim diz o Senhor. Tem situações que o Senhor nos coloca como líderes. Existem duas categorias de pessoas, líderes e liderados. De certa forma, de certo grau, o Senhor te coloca como líder. O Senhor te coloca como líder na sua casa. O Senhor te coloca como líder na igreja. O Senhor te coloca como líder. E diante das situações, comece com você. Não espere os outros, mas comece com você. Se levante. Se levante na sua casa. Se levante no seu lar. Minha filha, meu filho, vamos orar ao Senhor. Deus vai dar resposta. Deus vai agir de alguma forma na igreja. Aleluia. Líderes de departamento, se levantem em oração. Este probleminha, esta situação que está acontecendo aí vai ser resolvida. Porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que dá. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atento ao que Deus quer fazer. Precisamos ter o foco naquilo que de fato Deus está nos chamando. E era isso que Deus estava dispersando. Qual é o foco? Qual é o foco, Zorobabel? Qual é o foco, Josué? O foco é para ficar em casa ou o foco é para avançar? Precisamos avançar, irmãos. Precisamos nos levantar. Precisamos prosseguir. Precisamos estar no caminho certo. Porque é uma geração que nós estamos vivendo que contribui para o desânimo, que contribui para a desesperança, que contribui para a carnalidade. Vivemos nesse momento, desta realidade. Parece dura esta palavra, mas é verdade. Ninguém respeita mais. Ninguém tem temor. Infelizmente, nós nos deparamos com líderes que ao mesmo tempo que pregam a palavra, têm a capacidade de ser 7-1, que dão testemunho, entre aspas, mas que tem duas mulheres, que falam e não honram o que cumpre. Vivemos momentos difíceis, mas nós não temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para Jesus, sabe por quê? Porque era isso que eles estavam olhando para as circunstâncias. Nós temos que olhar para o Senhor. Mas está difícil, pastor, caminhar, porque aquela irmã, porque aquilo, irmãos, esforçai-vos.
Qual é o seu foco? Qual o seu olhar? Qual o seu desejo? Qual é a sua direção? Jesus, 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 Jesus. Talvez nesta noite você estivesse esperando alguma outra palavra, de um cunho teológico, de um cunho profundo, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer a você: esforçai-vos, porque só são 26 anos, ainda falta muito mais anos. Não parou aqui, continua a obra. Quantas pessoas estão dizendo: eu vou deixar para lá. Não deixe para lá aquilo que Deus te deu. Não deixe para lá aquilo que o Senhor te chamou. Não coloque, não pendure aquilo que Deus te deu. Tem gente pensando em desistir, tem gente pensando em deixar de lado, mas o Senhor diz: esforçai-vos, porque esta casa é dele, porque esta obra é dele, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas para que ela venha a ser a maior glória do que a primeira, é preciso haver esforço. É preciso sair da zona de conforto. É preciso se levantar. É preciso se aplicar. E 3 verdades que eu tiro daqui. Primeiro, se levantar, aplicar e avançar. Precisamos nos levantar. O levantar significa: não sejais confortável com as circunstâncias, se levante. Aplique, coloque todo o seu suor e prossiga, e continue. Irmãos, tem momentos da nossa vida que pensamos em desistir. Momentos da nossa vida que pensamos que não vai dar certo. E eu digo isso por experiência. Tem momentos, pastor Zé Carlos, que dá vontade de jogar tudo para cima. Tem momento que diz assim: não dá para ser crente não, porque é difícil. Você faz, gente fala de você. Você faz, gente vai para o outro lado. Não dá certo. Mas o Espírito Santo te diz: continue prosseguindo. Continue se aplicando. Continue avançando. Porque as circunstâncias da vida são para nós, aleluia, perseverança, são com aprendizado para continuar avançando. Para continuar prosseguindo. Talvez nesta noite você esteja com o mesmo dilema do que aqueles que voltaram. Viu tudo destruído, viu tudo fora do lugar, e chegaram à conclusão: não vai dar certo. Mas é preciso se levantar, é preciso se aplicar, e é preciso avançar, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus não está preocupado com a aparência do tempo. Deus está preocupado com a presença dele no tempo. Deus está preocupado com a presença dele em você. Deus não está preocupado com a tua aparência, com aquilo que você pode dar. Se você sabe pregar, se você sabe orar, se você está assim, ele está preocupado com a presença dele na sua vida. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram a se levantar, começaram a chamar ao povo e a dizer: esforcemos, avancemos, prossigamos. E a palavra do Senhor foi com Zorobabel, a palavra do Senhor foi com Josué. E sabe qual foi o resultado? O resultado é que a presença de Deus permaneceu dentre o povo. O resultado é que a presença do Senhor continuou. Porque 50 anos depois, Esdras se levanta. E a primeira atitude para que a glória de Deus permanecesse diante daqui do povo escolhido foi levantar a palavra, foi
escrever a Bíblia, porque havia tradição oral. O texto estava esquecido, os rolos tinham se destruído, e ele se levantou e começou a compelir as Escrituras. E esta palavra se perpetuou até Jesus, o nosso Salvador. E esta palavra continua se perpetuando. Por quê? Porque a atitude de um homem fez toda a diferença. Tem situações que nós não sabemos, mas a nossa atitude vai contribuir para a ação do Espírito Santo na vida daqueles a qual o Senhor tem uma promessa. Deus te usa, Deus fala com você, Deus realiza algo na sua vida para abençoar outros, e isso é o corpo de Jesus, o corpo místico de Jesus, em que Cristo é o cabeça. E quando eu olho diante do texto e diante da historicidade, eu vejo Deus conservando a sua presença através de pessoas que se esforçaram. E nesta noite, o Senhor me dá esta palavra para dizer para você: é preciso nós continuarmos vendo a glória de Deus na nossa vida. É preciso nós continuarmos prosseguindo para a vocação que um dia Ele nos chamou. Porque 26 anos não termina aqui, continuará. Porque a obra é dEle, a presença é dEle, a graça é dEle. A presença de Deus está construindo grandes e grandes objetivos da nossa vida. Basta nós nos rendermos. Nesta noite, qual é a sua prioridade? Qual é o seu olhar? Como você se encontra? Faz uma retrospectiva aí. Como é que você se encontra? Talvez caminhando para um lado, caminhando para o outro. Não, pastor, está firme, maravilha, Deus te abençoe, continue. Mas é preciso continuar persistindo. É preciso continuar caminhando. É preciso continuar avançando. Porque a vida vai apresentar grandes situações. A vida vai apresentar momentos difíceis. A vida vai apresentar desânimos. Mas esforçai-vos. Esforçai-vos, porque não para aqui, nós continuamos. Nós continuamos no caminho certo. Nós continuamos prosseguindo. E o resultado da nossa vitória e do nosso milagre não está no ato, mas está nas circunstâncias. O milagre diário. Uma vez eu orava o Senhor e falava: Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre da cura, um milagre. O Senhor falou em meu coração: a cada dia eu tenho feito grandes milagres. Só o fato de você hoje estar aqui é um milagre. Só o fato de eu passar numa BR, e quando eu passo, em seguida o tiro começa a surgir, Deus fez o milagre do livramento. Quantos milagres o Senhor tem feito? Precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É preciso nós conservarmos a nossa boca, a nossa vida. Porque Satanás quer que você murmure. Satanás quer que você tire do caminho. Satanás quer que você olhe para as casas que estão, para o templo que está visivelmente, o templo ali externo, destruído. Mas não é o templo externo, mas é a glória de Deus no templo. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. A presença do Senhor no templo. Ficamos de pé. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença dele está aqui. Nesta noite é noite de reconciliação. Esta noite é noite de nós fazermos uma aliança perpétua, contínua com Jesus. Talvez você esteja vivenciando
alguns momentos de dificuldade, de desânimo, alguns momentos que, de certa forma, vão te tirar do caminho. Mas o Senhor está nesta noite dizendo: esforçai-vos. E o esforço começa com levantar. Levanta-te, Zorobabel. Levanta-te, Josué. Levanta-te, João. Levanta-te, Maria. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. É preciso você se levantar. Não é preciso você olhar para as circunstâncias. Chega de olhar para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Nesta noite, se existe alguém que veio aqui e entrou por estas portas e disse: eu vou sair da mesma forma, eu não quero saber, eu estou pensando em desistir. O Senhor te chama. O Senhor te chama para receber o bem mais precioso, a promessa mais fiel, é a salvação. Essa é a promessa que Jesus faz nas Escrituras. Essa é a verdadeira promessa: salvar. Se existe alguém para Jesus, saia do seu lugar. Nós estaremos orando por você. Se existe alguém que quer fazer uma aliança com Jesus, vem aqui. Se existe alguém que está pensando: eu não quero mais, eu estou desanimado mesmo, eu não sinto mais a presença do Senhor, eu não sinto mais a presença de Deus na nossa vida, sai do seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Esforça-te. É Ele que chama, é Ele que dá, é Ele que faz. Existe alguém? Mais um corajoso? Jesus te chama. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama. Ele está aqui, irmãos. Talvez você esteja olhando apenas para as circunstâncias. Jesus está te chamando. Existe alguém? Vamos orar. Em nome de Jesus, está aqui o nosso irmão que veio dizendo: Senhor, eu quero prosseguir. Eu quero continuar caminhando. Renovai as minhas forças. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus te renovando. Bendito Deus e Pai, estamos nesta noite, Senhor, diante da Tua presença, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, dizendo ao Senhor: conta conosco. Senhor, nós estamos aqui porque muitas situações, Senhor, têm se levantado, têm surgido para desanimar-nos, mas nós estamos aqui dizendo: Senhor, conta conosco. Espírito Santo, nós queremos continuar prosseguindo, continuar avançando, continuar caminhando, continuar, Pai, junto à Tua palavra. Senhor, comece a operar nos corações daqueles que entraram aqui, talvez, Senhor, sem força. Anima, Senhor, aviva, Senhor, restaura, Senhor. Senhor, enche este vaso da Tua presença. Senhor, está aqui o Teu filho, Senhor, revista ele com a Tua presença. Senhor, aviva este coração. Senhor, um dia o Senhor fez uma promessa. Senhor, em nome de Jesus, uma promessa de vida eterna. Senhor, alcance, Senhor, desperte, Senhor, aviva, Senhor, transforma. Estamos aqui, Senhor. Senhor, nós queremos continuar avançando, nós queremos continuar prosseguindo. Conta conosco, Senhor.
Você pode dizer ao Espírito Santo: conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Conta conosco. Porque estamos aqui. Oramos ao Senhor. Senhor, depositamos ao Senhor a nossa confiança. E dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.